Bem-vindos a mais uma Conversa de Peso. Nosso convidado de hoje é enfermeiro com especialização em saúde pública. É filho de Alceu Prudêncio e Lúcia Francisca da Silva. É casado com Patrícia Oliveira da Silva e tem 3 filhos, o Mateus, o Eduardo e a Thaís. Atualmente é o responsável pelo setor de vigilância epidemiológica e imunizações da Prefeitura de Novo Hamburgo. Eu converso hoje com o enfermeiro Edson Luiz da Silva. Edson, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos começar falando um pouco do Edson cidadão. Como é que foi a tua infância e a tua adolescência? Olha, felizmente a gente teve sempre uma questão familiar muito enraizada. Eu tenho mais 2 irmãos, uma irmã mais nova do que eu e mais um rapaz. E a gente teve uma convivência muito harmoniosa. Até hoje a gente realmente convive muito bem. Desfrutei das brincadeiras de infância, período de adolescência também foi muito tranquilo, né? Então, acho que tive uma vivência muito boa, uma boa orientação familiar também, que me deu subsídio para hoje ser o cidadão que sou. Muito bem. Qual é o teu estilo de vida? Olha, eu sou um cara caseiro, assim, não tenho muitas interesse de viagens, de passeio, né? Fico mais em casa, curto mais a família mesmo. Os filhos agora, numa fase de adolescência, tem que acompanhá-los. Um pratica esporte, futebol, então a gente acompanha ele com frequência. Os 3 são adolescentes? A menina já tem... a gente sempre chama de menina, né? Já está com 21 anos. Tem uma moça, né? Então, ela já trabalha, já desempenha atividades na área de enfermagem também, né? Seguiu a carreira do pai. Está com o pensamento de fazer um curso superior na área de psicologia, né? E os filhos ainda estão no nível de 2º grau, né? De escola. E a gente acompanha eles diretamente, então a gente convive muito mais com família, né? Gosto muito de futebol, vou a jogos de futebol, então esse é o meu dia a dia. Tá, beleza. A escolha da profissão vem de vocação ou tu teve influência familiar? Bom, assim, sempre se traz alguns históricos importantes, e aí eu lembro muito, minha avó tinha o hábito, naquele tempo onde se tinha aquelas pessoas que aplicavam medicações em casa, e ela tinha aquelas seringas que eram esterilizadas em caixinhas metálicas, e eu lembro bem que aquilo doía muito, a gente percebia, fervia, né? Então isso fazia parte de uma rotina, e a gente via seguida as pessoas indo lá, a avó fazendo essa assistência, e a gente achava isso muito bom, muito bonito, porque, olha, a avó ajudava a população ao redor. Sim. Isso criou essa importância de entender que eu poderia também contribuir. E tive uma passagem também, meu pai foi proprietário de farmácia, teve um ramo de farmácia, e convivi com a questão de medicação naquele tempo, isso foi na década de 80. E aí houve o interesse de buscar o curso superior na área de enfermagem, fui formado na Unicinos, né? E eu acho que foi uma boa escolha. Qual era a universidade, Unicinos? Unicinos, foi uma boa escolha. Vigilância epidemiológica, o que é e o que faz? De verdade, é um termo que hoje a população ainda tem dúvidas em termos de conhecimento. Como diz, vigilância, é monitorar, acompanhar, analisar epidemias, né? Então, a gente faz um estudo de doenças, que algumas com uma frequência maior, em termos de situação do estado do Rio Grande do Sul, em termos do município de Novo Hamburgo, e esse grupo de trabalho faz com que a gente monitore a incidência de casos, acompanhe, oriente os serviços de saúde e, principalmente, oriente a população para evitar um surto de determinadas patologias. Por exemplo, até a gente trabalha agora muito rotineiramente com a questão do H1N1, se trabalhou no início do ano dengue, zika, chikungunya, são doenças que são de controle epidemiológico. Por quê? Porque é fundamental a gente trabalhar com os casos de pessoas já doentes e monitorar a população ao redor para que não tenhamos casos novos, né? Então, controlar as epidemias é parte do nosso trabalho. Ok. Tu já citaste, né, algumas, mas quais as doenças que ainda precisam de vacina preventiva? E quais o nosso município atende? Bom,
É importante dizer, Dejair, assim, que quando a gente fala de vacinação, a população sempre está associando a vacina com crianças. Hoje nós temos o público adulto, que é um público muito vulnerável. Porque o que acontece, Dejair? Quando tu está na tua infância, e isso vale para mim e para ti, fizemos determinadas vacinas no nosso período de infância. E depois disso não repetimos algumas vacinas que seriam importantes fazer reforços. E aí o que está acontecendo? Doenças estão ressurgindo no público adulto. E isso é importante. Hoje a gente fala de cachumba, tu deve ter ouvido falar, tivemos surtos em São Paulo, em algumas cidades do interior paulista, e aqui no estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, também tivemos situações de cachumba. Por quê? Porque público adulto não tem mais anticorpos em relação ao vírus da cachumba e não faz mais vacina. E a cachumba não foi erradicada? Não, é uma doença que acontece. Ela tem a gente chama sazonalidade, período do inverno, outono, ela ressurge. Acontece em casos esporádicos. Este ano teve uma incidência maior. Por quê? Porque houve um acometimento de mais pessoas, né? Então é importante dizer que existem vacinas para esses tipos de doenças. Hoje tem a vacina tríplice viral, que a gente chama que é contra cachumba, rubéola e sarampo. Então essa vacina está à disposição na rede pública, municipal, estadual, federal. O público até 20 anos tem que fazer pelo menos 2 doses. E o público acima de 20 anos tem que ter pelo menos uma. Então, o público adulto deve se vacinar. Também se fala para o público adulto a vacina contra o tétano, é a vacina DT, difteria e tétano, que também é importante. O público adulto esquece e eventualmente... Que tem que refazer. Que tem que refazer a cada 10 anos, é importante um reforço dessa vacina, porque nós temos situações de pessoas que se acidentam, pessoas que têm trabalhos onde o risco de acidente é frequente, o pedreiro, o profissional que trabalha com construção civil, essas pessoas, o mecânico, acidentam-se com frequência. Então, eles devem estar imunizados, porque o tétano não é uma doença que tenha acontecido, felizmente, mas se ele vier a acometer uma pessoa, ele pode ser fatal. O tétano não tem cura, é uma doença realmente que tem uma morbi-letalidade muito grande. Então, e outra questão é a vacina contra a hepatite B, que também está disponível na rede pública para o público adulto. É uma doença sexualmente transmissível, uma doença também que se transmite pelo contato com sangue. Então, está disponível para toda a faixa etária, né? Se faz na infância, mas adultos, às vezes, por não ter conseguido acesso no seu período de infância, hoje tem disponível na rede gratuitamente. Porque as pessoas, eu acho que elas esperam as campanhas, né, de publicidade das vacinas, né, e acham que, vamos fazer essa vacina aqui e deu, né? Daí buscam aquele atendimento e esquecem de que tem que fazer de novo, né? Isso. Existe essa questão momentânea, né, Dejair? Até os meios de comunicação são importantes. Esse espaço que a gente está conversando agora é fundamental para se mostrar que a vacina é rotina, ela faz parte do calendário rotineiro das pessoas, tanto adultos, quanto crianças, quanto idosos, quanto gestantes. Cada público tem uma vacina disponível todos os dias na rede. O que se faz, e o Ministério é prudente nisso, é fazer intensificações. Essa palavra campanha é com esse intuito, de resgatar, Dejair, aquele pessoal que está ali esquecido e que, de repente, tu sabe que é importante fazer a vacina do tétano. Fez a chamada de atenção. A hepatite B faz programas, manchetes na TV. Bom, eu vou lá no posto para ver se eu preciso fazer a vacina. E é deste modo que a gente resgata a população que está suscetível, que a gente chama. É a pessoa que está vulnerável aos vírus e às bactérias. Eu te confesso, eu fiz a antitetânica, essa, tu fala, há muitos anos. Eu tenho a impressão que é mais de 30, né? E na minha cabeça eu estava imunizado pro resto da vida. Isso. Tu está falando aqui, está me vindo uma informação que, né? E eu me considero um cara mais ou menos bem informado. Eu não sabia que tinha que outra vacina da hepatite. Isso, da hepatite. Eu nunca fiz. Olha, é fundamental fazer. Hoje o Ministério estabelece ela livre para todas as faixas etárias. Porque se percebe, assim, Dejair, que as doenças, e aí isso é epidemiologia também, com o advindo dos calendários de vacinação, para te ver assim, eu tenho um histórico de ser servidor público há 26 anos. E quando eu comecei com o trabalho com imunizações e epidemiologia, nós tínhamos 5 vacinas na rede, 5. Hoje nós temos 17 vacinas disponíveis na rede. Isso para diversos públicos. Então, para te ver a importância do calendário vacinal estar em dia. E com a introdução de várias outras vacinas, as doenças mudaram de faixa etária. Os vírus e as bactérias se deslocaram para quem? Para quem estava vulnerável. Felizmente, as nossas crianças dificilmente hoje tem cachumba, dificilmente hoje tem rubéola, até o Brasil
uma notícia importante. Em 2015 ganhou o certificado de erradicação mundial da doença, da rubéola. Não tem mais caso de rubéola desde 2008. Então, essa é uma notícia fundamental. Por quê? Porque houve campanhas no país. Para te ver, o ano passado, nós tivemos surto de sarampo no Nordeste. Advindo da onde? Da Europa. Casos de sarampo vieram da França, viajando, turistas e trouxeram sarampo para o Nordeste. Foi um caos, mais de 300 casos de sarampo no nosso país. Bom, mas isso demonstra o seguinte, que o Brasil, por todas as dificuldades que se tenha, em termos de saúde pública, em termos de epidemiologia e de doenças imunopreveníveis, está muito bem. Essas campanhas nacionais, frequentes e anuais, são fundamentais. E esse calendário mantido regular providencia isso. Então, com a mudança das patologias, mudando da faixa etária, Jair, houve a necessidade de a gente chamar esse público adulto que está vulnerável para as patologias. Eu tive varíola, que parece que hoje está erradicada também, né? Isso mesmo, isso aí. Quando eu tinha 7 anos de idade, né? Assim, tive uma crise violenta, assim, né? Fiquei 45 dias acamado, né? Tapado daquela coisa que era 42 de febre, ganhei extremunção, que eu sou católico, minha mãe chamou o padre, que eu estava pronto para morrer, né? Mas graças a Deus está aí para falar com a gente. Estou aí de volta, né? E não tinha vacina na época. Não tinha, não tinha depois que se introduziu. E retomando em cima desse enfoque, assim, as pessoas que ficam acometidas dessas doenças que são particulares de infância, quando em fase adulta, são muito mais incisivas, elas são muito mais nocivas para o público adulto. A gente teve, infelizmente, casos de varicela, que é a famosa catapora, 2 ou 3 casos em 2009, 2010, que as pessoas adultas foram a óbito pela gravidade que acontece. Por quê? Porque quando ele volta e quando acomete uma pessoa que está sem proteção de anticorpos através da vacina. Que coisa. Quantos locais atendem em Novo Hamburgo a população para vacinar? Hoje o município tem disponível, Jair, 23 unidades básicas, entre unidade básica e estratégia de saúde da família, que são 2 tipos hoje de serviço de saúde. São 23, e nós temos um serviço aqui central, na Frederico Link, próximo a nós, que é a Casa de Vacina, que é onde atende o nível vacinal. Do posto de gasolina? Isso mesmo, Frederico Link 900. Frederico Link 900, ali é a Casa Casa de Vacina. É uma unidade que dispõe de vacina e de outros serviços também, trabalho com tuberculose, atendemos também pacientes ostomizados, que são os pacientes que usam as bolsas de colostomias, né, que a gente distribui naquele local, e também temos um trabalho com tabagismo ali também. Mas a Casa de Vacina é um serviço de vacinação como as unidades de saúde, mas ele é posto ali em função da centralidade, né, a facilitação de acesso, por isso que é importante estar. As UPAs também atendem com vacina ou não? As UPAs, no caso, em Novo Hamburgo tem a UPA Canudos e o pronto atendimento 24 horas. Né? Esses serviços só têm a vacina antitetânica, porque a antitetânica deve ser feita pós-acidente, de imediato, né? Caso o paciente não tenha feito, né, ou não saiba o seu histórico vacinal, faz a vacina tetânica. E nós disponibilizamos também a vacina antirrábica, que é as vacinas para mordeduras de cães, principalmente cães de rua, né? Cão ou gato, que não possa se observá-lo. A recomendação é vacinar o paciente. E agora, assim, pelo folclore, que eu lembro dos tempos da minha avó e da minha mãe e do meu pai, o mês de agosto é o mês do cachorro louco, né? Isso. Então as pessoas correm muito para fazer a vacina antirrábica, né? É um dito popular que tem uma relação lógica. E que acaba ajudando na imunização. Sim, é um período onde os cães estão mais ativos, né? A período cio das cadelas, né? Então, e isso provoca um maior número de mordeduras, né? E aí se tem hoje a vacina disponível. A vacina disponível também. A bolinha da vez hoje é a vacina da gripe H1N1, né? A mais recente aplicada na população atingiu a meta traçada aqui no município? Sim, infelizmente, Teixeira, a gente conseguiu chegar a 41.392 pessoas vacinadas, isso atingiu 83% da população dos grupos prioritários. A meta de Novo Hamburgo total era 49 mil, mas o Ministério estabelece para cada município que pelo menos 80% desse grupo. Quem eram os prioritários? Os idosos, as gestantes, as puérperas, que são as mulheres que ganharam neném após 45 dias, as crianças de 6 meses a menor de 5 anos, os trabalhadores da área de saúde, funcionários do sistema prisional, apenados também foi disponibilizado, e os doentes crônicos.
Esses doentes crônicos não entram no cômputo geral de cobertura vacinal, mas são importantes porque são aquelas pessoas que têm alguma patologia, chegaram com prescrição na unidade e receberam a vacina. Lembrando, assim, Jair, que ainda continuamos vacinando, porque como a gente tem 100% do público, quem ainda estiver interessado em se vacinar, procure a unidade de saúde mais próxima do seu bairro, as vacinas estão disponíveis em todos os locais, e os crônicos é só chegar com a prescrição médica que também serão imunizados. O que impede da pessoa receber a vacina? Por exemplo, eu sou alérgico, não, eu tenho rinite alérgica, tá? E eu não fiz nenhuma das vacinas da gripe desde que começou a fazer, certo. Porque eu tenho medo de fazer a vacina, vou te confessar. Né? Correto. Só para nós aqui, né? Não, que o público não ouça. Sim, não estávamos ouvindo. E todo mundo diz, não, tu tem que fazer. O Paulo, que é meu amigo, né, que é teu colega enfermeiro, certo. Diz, não tem problema, pode fazer. Não. Mas porque eu li não sei onde que a pessoa que tem gripe não pode fazer, que a gripada não pode fazer. Né? Como é que é isso? Isso tem... É folclore? É mito? Jair, é importante, eu acho que é fundamental, o meio de comunicação tem batido nesse tema por muitas vezes, e o teu temor é de algumas pessoas ainda, diminuiu muito, Jair, porque assim, eu lembro bem, e aí voltando a dizer que por toda essa trajetória minha em saúde pública e com imunizações, quando as campanhas, e aí tu deves lembrar o surto de H1N1 em 2009, 2010, onde a população ficou atemorizada, hoje a gente não precisa mais fazer nenhuma campanha publicitária, intensificar, para chamar a população vem espontaneamente, os idosos, os idosos eram o público mais difícil, até porque o idoso sempre tinha reticências, isso que tu falaste, a vacina causa gripe, eu vacinei, fiquei pior, essas questões que eram folclore, e continuam sendo, é importante dizer, a gente tinha dificuldade de atrair o idoso. Hoje o idoso vem espontaneamente, o idoso é o público que, desses prioritários, é o que mais vacina. A gente já fechou quase 90% somente dos idosos, para te ver como eles estão acreditando. E o que a gente pode dizer com consciência técnica é dizer o seguinte, a vacina é produzida por vírus inativado. Né? Então ela não causa a doença, ela não tem como desencadear a doença. O que acontece em algumas situações, o paciente já está comprometido, já teve uma exposição a algum vírus sem saber, e aí quando faz a vacina age aonde? No sistema imunológico. Sim. E aí, por coincidência, por uma casualidade, tem uma exacerbação de sintomas, fica mais resfriado. Mas isso não quer dizer que foi a vacina. Ele já estava comprometido com alguma coisa. Então, eu te tranquilizo, dizer, é recomendável, principalmente para ti que tem essas situações de repetições de rinites, sinusites, essas ites todas respiratórias, esse tipo de público é o público mais vulnerável. Então, porque se sabe que a gripe em si não é o grande problema, não é a gravidade, mas a gripe decorre a complicações, pneumonias, e gravidades de internação hospitalar, insuficiência respiratória e óbito. O Estado agora noticiou há pouco tempo 72 casos no Estado do Rio Grande do Sul. Isso, para mim, e vou ser sincero a ti, não é um número que deva assustar, mas deve ser um número de alerta, porque certo. A gente teve muito mais em anos anteriores. Né? Quando a imprensa diz 72 de H1N1, dá a impressão que realmente existe um surto grande no país, no Estado como um todo. Não, existem casos que vão ocorrer, porque o vírus está circulante. Em termos da cidade de Novo Hamburgo, de Jair, nós tivemos numa semana 60 casos positivos, confirmados no laboratório, de pacientes que ficaram doentes, que se trataram com Tamiflu, existe uma medicação chamada Tamiflu ou Seltamivir, que é um antiviral que todo mundo tem que tomar quando está com quadro agudo, e as pessoas melhoraram, todas elas. Nenhuma delas ficou grave ou teve que internar por este motivo. A atenção que nós temos é essa, né, de observar e dizer que a vacina é importante, principalmente para esses prioritários e para os pacientes crônicos. Vou lá no posto, tá? Eu já Parabéns. Conseguiste Conquistei, então. me tá tirar o medo, né? Tá certo. Vamos repetir aquele número, 41.392 doses, perfazendo 82,89% dos grupos prioritários, que é o grupo da meta do Ministério da Saúde. Que maravilha, né? Muito bom, foi satisfatório. O vírus da gripe comum é o mesmo da H1N1? Isso sempre também é importante esclarecer. A vacina, inclusive, até retomando a vacina, já a gente explica um pouco a questão da influenza. A influenza, o vírus influenza, ele pode ser o tipo A, o tipo B e o tipo C. Os que mais acometem os seres vivos é o A e o B. O B é da gripe comum, Jair, tá? E o A é que um dos subtipos dele seria o H1N1, H3N2. E esse vírus, ele acaba tendo mutações durante cada ano. Então, sempre isola-se um vírus no hemisfério norte, no ano anterior, e que depois é disponibilizado no inverno do hemisfério sul.
né? E é assim que se produz, e é assim que se escolhe a cepa, que a gente chama o tipo de vírus mais frequente. Então, a gripe comum é o B e o da gripe A é o H1N1, influenza A, H1N1 ou H3N2. Na vacina hoje, nós temos 2 componentes A e 1 componente B. Então, ela protege tanto quanto o vírus influenza A e quanto o vírus influenza B. Existe na rede privada hoje uma vacina disponível, que a gente acredita que para o ano que vem o sistema público também vai ter essa disponibilidade, uma vacina tetraviral. A nossa é triviral e vai ter uma tetra. Tetra o que é? 2 componentes do influenza A e 2 componentes do influenza B, né, da subtipagem do B também que se tem, né? Então, essa possibilidade dessa mutação do vírus, e esse ano que o Ministério percebeu, houve uma virulência maior. Ela começou antes do período normal que começava e foi mais incisivo na população, por isso que assustou tanto São Paulo, realmente teve uma incidência muito grande de casos. Edson, nós vamos fazer um pequeno intervalo para as mensagens dos nossos apoiadores e voltamos em seguida.